Uau, vamos aplaudir o nosso Deus, vamos começar esse tempo de glória e graça na presença do Pai. Você pode glorificar o Senhor com palmas, você pode glorificar o Senhor com os seus assovios, com a sua alegria. Aleluia, glória a Deus, uhul! Muito bem-vindos à consagração de outubro de 2019, já tivemos um tempo de louvor muito legal e agora eu quero compartilhar com vocês coisas importantes para a nossa vida e para o nosso destino. Talvez você se pergunte, por que fazemos consagração aos domingos de manhã? Você que é novo na casa ou você que está nos assistindo online? Simplesmente porque queremos consagrar todo o nosso mês ao Senhor. E o primeiro domingo do mês tem sido uma marca na história da nossa família. Por isso, nos próximos 35 minutos, nós vamos ter um tempo de entendimento, de reflexão e de receber do Senhor algo importante para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso ministério. Então, vem junto comigo. Você já observou como estão as pessoas ultimamente? Você já prestou atenção que as pessoas andam estressadas e por nada elas estão explodindo? Você já observou quanta gente está pensando em divórcio, separação, ou deixar a família, ou deixar o próprio ministério, ou abandonar as suas raízes? Pois é, sobre isso é que nós vamos estar falando e como vencer esse ataque. Porque, afinal de contas, somos um corpo, uma família, fazemos parte de um mesmo povo escolhido por Deus. Então nós não somos dos que dividem, nós não somos daqueles que se separam, mas nós somos daqueles que foram separados para unidos fazermos a diferença. Esse vai ser um dos pontos da nossa consagração agora de 2019. Se você está observando, o céu aí está abrindo para você um caminho novo, e existe um campo verde para começarmos uma nova colheita, uma nova estação para plantar e colher. Só que esse mês, ele tem algo muito importante, porque daqui a pouquinho, no dia 8, na nossa quarta-feira agora, dia 8 para 9, nós vamos ter a festa ou a celebração de Yom Kippur. Presta bem atenção, terça-feira, dia 8, 18 horas, abra um jejum, e depois, às 18 horas do dia 9, venha na nossa casa, você vai ver com o líder da sua casa local, com o balcão de informações, como vai ser essa celebração, mas, em geral, nossas casas estarão abertas a partir das 18 horas, teremos um tempo de 1 hora de oração, 1 hora de clamor, e então entregaremos com festa, com frutas, celebrando um novo tempo. E nesse mês ainda, temos algo muito importante, as evidências do rompedor. De 13 a 17, na Casa M6 São Paulo, você pode fazer parte dessa escola que tem sido um divisor de águas para muita gente. Nós temos alunos que vêm desde o Acre até o Sul para serem abençoados. E você, que é daqui da família, mora pertinho, você que é de São José, Jacareí, Caraguá, Campos do Jordão, vamos estar ali, nossas casas. E você que está nos assistindo, venha, as evidências do rompedor, faça a inscrição pelo Eventbrite. E não menos importante, mas muito, muito importante, a festa dos tabernáculos. No dia 13, em todas as nossas casas, começamos a festa. E confira a programação na sua casa local para saber mais informações. E eu quero terminar esse tempo de abertura aqui com você, falando de algo muitíssimo importante também. Agora, em novembro, vamos ter a nossa conferência MCI. Nós vamos estar falando daquilo que Deus fez por nós. Nós vamos estar falando daquilo que o Senhor
estabeleceu na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, daquilo que o Senhor deu para nós como presente e como herança. Como assim, Maurício? Deus nos deu um legado. Já há 25 anos estamos aí trabalhando para plantar o reino, ensinando vários ministérios. Já somos 8 casas e estamos avançando nos estados e na nação brasileira. Venha saber o que Deus tem para nós. Sabe quem se autoconvidou para estar conosco aqui na conferência? Apóstolo Valdir Reis. Profeta Davi Rebolo vai estar, já era um convidado, profeta Kevin Leal, e nós estaremos aqui com o louvor de todas as casas aqui do estado de São Paulo, juntos, fazendo a diferença. Mas vamos falar agora do calendário natural. Nós acabamos de entrar no mês de outubro, nós estamos hoje no 6º dia do mês de outubro, esse é o 10º mês do calendário gregoriano, e o nome de outubro, ele vem de octom, que é um nome em latim, derivado do 8º, ou seja, isso quer dizer que, em algum ponto da história, esse mês que nós estamos era o 8º mês de todo o calendário. Por que isso é importante? Porque quando nós sabemos daquilo que está acontecendo, o nome, a identidade, nós sabemos como nos mover. Para entendermos melhor a dinâmica, nos próximos slides, eu vou colocar para você uma sequência do que aconteceu ao longo da história no mês de outubro. No dia 1º de outubro, Dia Nacional da República Popular da China. No dia 5 de outubro, em 1143, foi assinado o Tratado de Zamora, oficializando assim a independência de Portugal. Presta bem atenção nisso. Dia 5 de outubro também, lá em 1910, foi implantada a República Portuguesa. Já no dia 12 de outubro, as crianças celebram seu dia, os agrônomos celebram seu dia, também o dia do corretor de seguros, e desde o dia 30 de junho de 1980, foi estabelecido por decreto-lei o dia da Aparecida, no Brasil. Dia 12 de outubro também é o Dia Nacional da Espanha. Vamos parar um minuto para pensar e tomar um fôlego. Chegamos praticamente a 1/3 do mês, aí, 12 de outubro, não é? Você já notou quantas coisas acontecendo? Nós, brasileiros, fomos colonizados por Portugal. O que aconteceu em Portugal em outubro? 2 coisas muito importantes, mas 2 coisas que nos levam a um entendimento de que há um ataque de divisão contra nós. Também, se você for olhar, o país fica dividido entre os que seguem isso e seguem aquilo. Nós precisamos seguir um só Deus, um só Senhor. Mas vamos continuar. O que mais tem no mês de outubro para nós? 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. No dia 15 de outubro, dia do professor. Dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação. Isso quer dizer, 16 de outubro, vamos comer. Vai, você me paga um churrasco, vira para o vizinho e fala isso. Você me paga uma picanha, em nome de Jesus aí. Dia 18 de outubro, dia do médico. Dia 19 de outubro, dia do profissional de informática. Dia 20 de outubro, dia do arquivista e do poeta. Dia 23 de outubro, olha quem está aí, dia do aviador, nosso intercessor aí, o Eric, nosso aviador, mas não é aniversário dele não, gente, é dia do aviador mesmo, tá? Dia 24 de outubro, dia da Organização das Nações Unidas. Dia 25 de outubro, dia mundial do macarrão. Espera aí, dá uma olhada aqui. Queridos, esse é o dia do macarrão. O que quer dizer isso? Olha para mim. Dia do quê? Dia do macarrão. Será que você pode olhar para um vizinho e dizer, olha, eu já disse que você ia pagar a picanha, mas agora você vai pagar o macarrão? Olha quanta coisa legal, comida nesse mês. E não para aqui, não. Dia 27 de outubro, Dia Mundial do Audiovisual. Uhul! Galera da comunicação, vamos parar e dar um aplauso aí para a galera da comunicação e louvar a Deus por todos que trabalham com som, com projeção, com gravação. Vamos lá.
Fluam os bens para toda a galera aí da comunicação. Que legal. Eu acho que vocês nem sabiam que vocês tinham um dia mundial aí, né? Não é dia nacional nem do bairro, é dia mundial, né? Dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Também dia 28 de outubro, dia do flamenguista, a maior torcida do Brasil. Há contradições, mas tudo bem. Dia 29 de outubro, dia da fundação da Biblioteca Nacional do Brasil. E dia 31 de outubro, celebrado em alguns países, Dia das Bruxas. No Brasil, foi estabelecido há algum tempo o dia do Saci Pererê, né? E quem é o Saci Pererê? É aquele ser de uma perna só que vem pulando com o vento, e uma das coisas que ele traz é confusão. Uma das coisas que ele traz é problema e divisão. Mais uma vez. Maurício, por que você está falando isso? Porque essa é a ênfase do nosso mês. Sem o que Deus vai colocar em nós, não vamos sobreviver. Se nós ficarmos ofendidinhos, se nós ficarmos fora daquilo que Deus tem, nós vamos começar a criar problemas e vamos trazer confusão, sempre achando que foi o outro. Mas a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Por isso, no dia 31 de outubro, também se celebra a Reforma Cristã, o dia da Reforma Cristã. Uau, que legal! E nós não podemos esquecer que, em Belém do Pará, todo segundo domingo de outubro, ocorre o Círio de Nazaré, e que a Igreja Católica Apostólica Romana comemora em outubro o mês das missões. Uau, quanta coisa! Minha pergunta para você, você sabia que tudo isso acontece celebrando em outubro, porque já aconteceu um dia? Mas não é só isso. Eu quero mostrar agora para você, com algumas fotos, pessoas importantes que nasceram no mês de outubro e fizeram a diferença na história. Um deles, Mahatma Gandhi. O outro deles, John Lennon. O outro, Miguel Falabella. Outro grande compositor, Cartola. Um memorável Vinícius de Moraes. Um homem conhecido internacionalmente por Garota de Ipanema e todas as suas canções, e também um outro homem brasileiro que ficou extremamente conhecido no mundo, Pelé, fez o Brasil ser conhecido, né? Também podemos falar de alguém não brasileiro, mas que mudou a história das pessoas, um cara chamado Bill Gates. Um outro controverso vizinho que nasceu aqui pertinho da gente, Maradona, né? Sem falar no Benjamin, que nasceu em outubro, né? Mas, por que você colocou seu filho? Porque ele é uma pessoa importante para mim e eu profetizo sempre que ele vai ser um grande homem de Deus. Esse é o momento que eu quero que você fale para alguém. Se seu filho está aqui, se sua filha está aqui, diga para ele, diga para ela, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, o Senhor é contigo e o Senhor vai te prosperar em todo o seu caminho. Bom, já vimos quem nasceu em outubro. Agora eu queria mostrar um pouquinho para você de quem morreu em outubro. Janis Joplin morreu de overdose em outubro. Steve Jobs morreu de câncer em outubro. Che Guevara morreu em outubro. Todos sabem do revolucionário que esse homem foi e tragicamente assassinado. Agora, vejamos também quem morreu em outubro. Renato Russo morreu por causa da HIV. Ninguém morre de HIV, mas por causa da baixa imunidade, acabou tendo falência dos órgãos, começando pelo pulmão, e assim foi. Infelizmente, um poeta se foi. Se nós prestarmos atenção, até aqui nós podemos dizer que outubro aponta para revoluções, criatividade, esportes, sem dizer comunicação e outras coisas mais, alimentação, cuidado do corpo. Nós poderíamos ficar aqui citando por horas os benefícios de tudo que foi e está sendo celebrado no mês de outubro, das pessoas que nasceram no mês de outubro e daqueles que foram. Porque uma coisa também marca outubro: misticismo, divisão e morte precoce de sonhadores. Sabe por que certas pessoas
certos ministérios, certas empresas morrem precocemente por causa de decisões precipitadas. Preste bem atenção. Tome muito cuidado com as decisões que você vai tomar nesse mês. Nós acabamos de sair de uma grande guerra contra Mercúrio. E Mercúrio é aquele que vem atacando também na comunicação. Então tome cuidado com a maneira que as coisas chegam no teu coração. Tome cuidado como você está processando as suas decisões. Peça conselho para pessoas mais velhas, peça conselho para pessoas maduras que conhecem um pouco da história e estão fora do envolvimento da decisão. Então nós precisamos entender por que isso é importante. Porque se nós olharmos para os números, como assim olharmos para os números, Maurício? O mês chama-se outubro, que vem de 8, mas o mês é o 10º mês. Vamos dar uma olhada no que isso significa e qual a influência disso para a nossa vida. Nós precisamos profetizar em cima disso, porque Deus sempre nos dá símbolos e sinais. O número 8 aponta para um novo começo, um tempo de ressurreição, um tempo de aliança. Então preste bem atenção, você que está tomando decisões. Não é um tempo de matar, mas é um tempo de ressuscitar. Isso quer dizer, aquilo que estava morto nos seus sentimentos por alguém, por algo, aquilo que tinha morrido, é hora de ressuscitar, porque se foi Deus que falou, Deus é que vai cumprir. Então, lembre-se das profecias, lembre-se dos sonhos, das visões que Deus deu para você e para as pessoas que você confia. Os ataques, eles vêm, os dissabores acontecem, mas se nós olharmos para aquele que fez a promessa, e quem fez a promessa não é quem sonhou, quem fez a promessa não é quem fez outra coisa, senão o Senhor que te deu a promessa. Quem sonhou foi um instrumento de Deus. Quem fez qualquer coisa para trazer a mensagem para você foi só um carteiro, mas Deus te deu a promessa. E o que nós podemos tirar disso aqui? Cuidado para não deixar morrer aquilo que pode começar de novo. Cuidado para não quebrar alianças. Cuidado para não se afastar dos seus amigos. Por diversas vezes, esse ano, eu fui atacado nas minhas emoções em relação aos meus relacionamentos. Mas, graças a Deus, eu tenho tido relacionamento de alianças há muitos anos. Há muito tempo. E nós precisamos entender isso. Isso é importante. Por quê? Porque se outubro era 8 e virou 10, o número 10 aponta para um tempo de testes, mas sempre para aprovação. Deus não quer nos reprovar. Deus não quer tirar de nós a alegria de tomarmos posse da promessa. Vejamos agora o calendário espiritual. Vamos dar uma olhada no que acontece pelo calendário bíblico. O calendário bíblico foi profetizado pelo próprio Deus para Moisés em Êxodo capítulo 12, verso 2, que seria o início do ano. De acordo com o calendário bíblico, nós estamos no dia 7 do mês 7, o dia 7 do mês de Tisrei. Na próxima quarta-feira, como eu já disse no início, nós teremos o 10º dia do mês de Tisrei, que é conhecido como Yom Kippur. Qual a importância de Yom Kippur? Eu tenho gravado alguns vídeos, feito algumas lives falando disso. Na semana passada eu falei sobre um tempo onde o Senhor zera a nossa conta. No Shabat passado eu falei sobre um tempo para vencer a confusão. E nessa semana nós vamos finalizar com mais uma live. Assista pelo meu Facebook aquilo que Deus está mostrando sobre Yom Kippur. E na quarta-feira nossas casas vamos estar entregando esse jejum. Você está jejuando? Se não, ainda dá tempo. Mas todos os dias eu estou colocando no meu Instagram, colocando para que as casas repliquem nos Instagrams uma mensagem, um versículo que te ajuda a olhar para dentro, a olhar para você e ver aquilo que está te incomodando, te atrapalhando e pedir para Deus te ajudar. Todos os dias também no Stories do meu Facebook tem essa mesma imagem com todos os versículos e aquilo que deve ser para olhar para dentro. E na terça-feira vamos estar publicando logo de manhã uma pauta de oração para você fazer das terça-feira às 6 da tarde até quarta-feira às 6 da tarde. Porém, não vamos ficar só falando de Yom Kippur.
esse é um mês de grandes festas, de grandes celebrações. Então, uma coisa importante que nós temos que entender, da mesma maneira que vimos outubro, o significado do nome, Tishrei, também tem significados. E o grande significado dele é que ele aponta para as bodas do Cordeiro. É o tempo que aponta para o encontro com o Pai. Deixa eu explicar para você o que quer dizer isso. Biblicamente, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Isso aponta para um encontro direto, face a face com o Pai. Mas isso também fala do noivo e a noiva se encontrarem. Então, quando chega em Tabernáculos, nós que já entendemos que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso pelo sangue do Cordeiro, temos que estar cheios do Espírito, preparados e adornados, como aquelas 5 virgens prudentes, cheios do óleo para encontrar com o noivo. Essa é uma estação de grande expectativa no coração do cristão, uma grande expectativa no coração do filho e da filha de Deus, porque é um tempo onde o Senhor vai começar a nos unir e sacudir. Porque na festa de tabernáculos existe o que? O juntar daqueles 4 ramos, daqueles 4 frutos. E aquilo fala de um ajuntamento. Por isso o grande ataque em Tishrei, e eu estou insistindo em falar isso, é a separação. Pois se há algo que fere mais o coração do pai, é ver a família dividida. É ver toda a família dividida. Nós não podemos, por causa de um, fazer com que todos sofram. Apesar da Bíblia dizer, quando um sofre, todos vão padecer juntos, mas vão padecer juntos. Nós não tiramos isso, mas nós curamos e trazemos a integridade de novo. Em Tabernáculos nós vamos falar mais sobre isso. Por isso, nesse mês, nós precisamos ainda de uma unção do mês que terminou, a unção de Gade, e precisamos da nova unção, da unção de Efraim. Maurício, espera aí, deixa eu entender por que nesse mês a unção de Gade se já mudou o mês. Porque Gade foi o 7º filho de Jacó, sendo o primeiro com a serva de Léa, a Zilpa. O nome Gade significa uma tropa ou minha fortuna. Quando ele nasceu, Léa disse afortunada e chamou-lhe Gade. Já Jacó, Israel, abençoando, diz Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Pô, prestou atenção? Prestou bem atenção aí no que está dito? Os ataques vão sempre vir, mas no final nós vencemos pela retaguarda. Por isso precisamos da unção de gaditas. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que vão desistir, mas nós vamos avançar e vencer. Pode vir o ataque que for, nós vamos vencer. Porque se não formos como os gaditas, nós vamos ser pegos pela serpente. Como assim, Maurício? Vamos ser atacados, encantados, seduzidos, confundidos, feridos, ofendidos e tomaremos decisões erradas. Então diga para o seu irmão como ele é importante. Diga para o seu irmão, valorize os seus pais, valorize sua cobertura, valorize os seus líderes, valorize seus relacionamentos, valorize seus discípulos, valorize as pessoas que servem junto com você. Vamos lá, diga mais para 2 ou 3 pessoas isso. Valorize as pessoas, você é importante. Você tem valor, você é amado. Mas nós também precisamos nesse mês da unção de Efraim. A tribo de Efraim, ela vem da origem de José. Ele não é um filho direto de Israel, mas ele é um filho que José teve no Egito. José teve um primeiro filho, chamado Manassés, e logo em seguida, passado um tempo, ele tem um filho chamado Efraim. O banner de Efraim é esse, tem um capacete e tem várias imagens de frutos por trás. Por quê? Porque lá em Gênesis 41, 52, quando Efraim nasce, José dá um nome para ele. E diz, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você já prestou atenção?
No meio da aflição, Deus te prospera. Mas um dos grandes segredos de José foi manter-se íntegro, integral. Eu ministrei outro dia sobre isso, num Shabat, sobre ser integral. Nós temos sido desintegrados por várias coisas, por várias situações. Está na hora de nos tornarmos integral. Como eu disse, em tabernáculos, o Senhor manda o sumo sacerdote juntar os feixes. Sabe o que quer dizer? O sumo sacerdote, Jesus Cristo, quer juntar as suas partes e te fazer integral de novo. O nome Efraim, ele vem da primeira profecia de Deus, ou do primeiro mandamento de Deus. Deus dá uma ordem para Adão, e ele diz assim: Adão, frutifique e multiplique. Sabe o que quer dizer? Quando eu digo primeira profecia, é para o ser humano, é para o ser criado por Deus para ser filho, para ser a sua imagem e semelhança. Uau, que tremendo! Sabe o que quer dizer isso? Quando eu e você recebemos a unção de Efraim, nós recebemos a unção para frutificar e prosperar, multiplicando aquilo que Deus nos deu. Mas o que é frutificar? O apóstolo Paulo em Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, paz, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu e você precisamos entender que esse é um tempo onde nós estamos nos limpando de dentro para fora para voltarmos a amar, para voltarmos a sermos alegres, benignos. O que roubou tua alegria? O que roubou o teu amor? O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado sua longanimidade, sua mansidão? O que tem roubado sua lealdade para com os irmãos? Sua lealdade para com a sua família, para com a sua família ministerial? Isso nós devemos cortar, as ervas daninhas, porque Deus nos fará prosperar mesmo no meio da aflição. Isso é um mandamento. E esse mandamento, ele é cumprido em estágios contínuos. O que quer dizer estágios contínuos? Deus vai mudando a sorte do povo em Purim, Jesus paga o preço na Páscoa e faz a remissão, o Espírito Santo começa a nos guiar em Pentecostes e agora em Tisrei começa um novo tempo. Primeiro, trombetas tocam para nos despertar do sono. Depois, 10 dias olhando para dentro. E então, a manifestação da maravilhosa graça. Cara, foi muito rápido, Maurício. O que você está falando? Eu estou dizendo que Deus colocou no calendário uma progressão contínua de mudança, de transformação, de limpeza, para sermos sempre prósperos, frutíferos, sempre multiplicarmos. Agora a questão é, multiplicarmos o quê? Porque quando estamos feridos, multiplicamos dor. Quando estamos chateados, multiplicamos e contaminamos as pessoas com a nossa chateação. Mas quando estamos alegres, multiplicamos a alegria da salvação. Quando estamos cheios de amor, multiplicamos o amor que lança fora todo medo. Quando estamos cheios de paz, nós multiplicamos a paz que leva até a justiça de Deus. Eu e você precisamos entender que Deus quer nos multiplicar. Deus nos criou para sermos prósperos em tudo. Qual a profecia então para esse mês? O que nós temos que Deus prometeu para nós? Porque se é uma profecia, foi Deus que prometeu. Se é uma profecia, é algo que Deus colocou. Eu levo muito a sério andar sobre o profético. Eu e você precisamos compreender isso. Se nós parássemos aqui, já teríamos ferramenta suficiente para viver um mês próspero e abundante. Porque já sabemos que é mês de novo começo, de ressurreição, mês de teste para ser aprovado, um mês onde precisamos tomar cuidado olhando para dentro, porque o espírito de morte, espírito de confusão, o espírito de rebelião e vários outros espíritos atacam nesse mês. Várias coisas acontecem, mas Deus pôs à nossa disposição criatividade, poesia, música, comunicação. Deus colocou alimentos, colheita. Deus colocou tantas coisas tremendas para nós nesse mês. Como acessarmos isso? Buscando a face do Senhor. Eu via um tribunal. E nesse tribunal, eu via
várias pessoas sendo julgadas. Eu via pessoas saindo tristes, cabisbaixo. Eu via pessoas saindo derrotadas. Mas eu também via pessoas saindo felizes. Eu não entendia, porque quando eu via aquelas pessoas saindo tristes, eu via seus advogados fortes, bonitos, com ternos caros, com pacotes de provas em favor do seu acusado, do seu cliente, um réu agora condenado. Mas eu via que os outros não tinham tanto papel e não havia uma pessoa física de um advogado. E eu perguntei: Deus, o que é isso? E o Senhor então me fez lembrar dessa escritura que diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que nós pensamos quando nós falamos em tribunal? Geralmente, quando nós falamos em um tribunal, nós pensamos em uma pessoa, um juiz, que vai dar uma sentença. E o que mais ouço hoje em dia é: cabeça de juiz ninguém sabe o que é. Depende do humor do juiz. Queridos, existem juízes honestos, e infelizmente, como em toda profissão, existem juízes não tão honestos. Mas de verdade, quando nós estamos falando em tribunal, nós não estamos falando no tribunal aqui da terra. Ainda que você tenha que passar pelo tribunal da terra, existe um justo juiz que está sentado num trono que é sobre todos os tronos, sobre todos os tribunais. E ele inclina o coração do rei, do juiz, para onde ele quer. Quando eu penso em tribunal, eu penso nessa cena. Porque quando Deus pensa em tribunal, Ele pensa nessa cena. Esse lugar, entre esses dois seres, chama-se assento da misericórdia. O lugar onde a graça se manifesta. Então o Senhor abriu meus olhos espirituais e me fez ver aquelas pessoas celebrando. O advogado deles chama-se Jesus Cristo. É o meu advogado e o seu advogado. Nesse mês, o Senhor nos dará uma graça sobrenatural, porque Ele quer que nós edifiquemos. Então seja bem-vindo ao tempo de edificar na graça. Seja bem-vindo ao tempo de edificar na graça. A graça de Deus te basta e ela vai te dar força. E no meio da tua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. No meio da tua dor, o poder de Deus vai trazer cura. No meio dos problemas e acusações, o poder de Deus vai estar com você. No meio da sua falta de visão, uma coisa você precisa ter: fé, porque o Senhor vai abrir não só as janelas dos céus, mas vai abrir portais para você, porque nós estamos vivendo dias difíceis, e tenho falado isso desde o início, mas agora eu quero aconselhar você a fazer algo. Nós vamos fazer uma oração, ativando a bênção de Gade e Efraim juntas, e nós vamos trazer uma oferta específica para o início desse mês. Várias pessoas têm falado comigo que assistiram uma mensagem que nós gravamos, ainda não publicamos aqui, mas elas estavam presentes na gravação, sobre as primícias, sobre dar primeiro. Várias pessoas nessa semana mesmo que passou, no início de outubro, falaram: AP, desde que eu comecei a separar o primeiro para te entregar, e entregar para o Senhor, entregar para o Pai, entregar para o discipulador, entregar na igreja, sabe o que aconteceu? Minha vida financeira mudou. O dinheiro começou a vir de uma maneira sobrenatural. Queridos, a questão não é vir dinheiro. A questão é se esse dinheiro está sendo bem administrado. E essas pessoas estão felizes porque estão mudando. Você também pode mudar de sorte. Nós vamos subir na internet esse mês o nosso vídeo falando sobre isso. Como ter uma vida plena. Como andar e vencer todas as etapas e prosperar financeiramente. Mas nesse mês eu quero convidar você a trazer uma oferta de consagração, porque esse mês é o mês da festa, onde mais oferta se traz, é o mês onde aponta para a unidade da família, para a integridade da noiva que se submete ao noivo, para a integridade do filho que se submete ao pai. A festa dos tabernáculos aponta para o fim de uma estação de colheita e o preparo para uma estação
bem maior de colheita. Por isso eu convido você a preparar uma oferta e nessa hora ficar de pé e começar a orar junto comigo, porque nós vamos profetizar hoje sobre o tempo que nós estamos entrando. Prepare essa oferta para trazer. Vamos juntos de pé profetizar. Se você pode, fique de pé, porque nós vamos agora profetizar. Diga assim: Deus, sou teu filho, e o Senhor foi quem me adotou. Eu preciso do Senhor, por isso eu me aproximo como filho, trazendo de volta minhas sementes, porque foi o Senhor que deu. Eu consagro a Ti meu espírito, minha alma, meu corpo, minha família e minhas finanças. E eu recebo agora a unção na porção dobrada dos gaditas e de Efraim. Prosperarei, multiplicarei e frutificarei, em nome de Jesus. Venha trazer suas ofertas, querido. Venha cantando, venha com alegria, porque esse é o tempo de edificar na graça. Deus nos abençoe. Deus abençoe você e sua casa. Deus abençoe sua família. Que você seja cheio de Deus e o fruto do Espírito salte na tua vida para as nações. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas.